Essa é a parte 3. No vídeo anterior, terminamos onde a Legina descobriu que a vida de Aron está por um fio. A dança deles terminou, ela disse que ele dança bem. Aron afirmou que já ouviu isso várias vezes e agradeceu. Legina ficou um pouco com inveja, pois quase nunca recebe elogios. Ela baixou a guarda, parecia estar se sentindo mal. Aron perguntou se ela estava bem, mais uma vez, ela não suportou a beleza de Aron e pediu desculpas por fazê-lo presenciar algo assim novamente. Ele respondeu sem problema. De repente, ela sentiu um arrepio, era seu noivo. Ela se lembrou dele dando a chance de desistir. Ele a cumprimentou, a Legina se perguntou se deveria mandá-lo para longe. Ele disse que estava preocupado, mas relaxou ao ver que ela estava com Aron. Com tom sarcástico, ela perguntou se ele realmente acredita no que acabou de dizer. Ele afirmou que nunca mentiria para ela. Ela estava estressada, pois ele é um grande mentiroso. Ela queria desmascará-lo. Ela estava feliz por ter encontrado Anita, a feiticeira do início do Manha. Com um tom sarcástico, ela disse que não sabia que existia alguém dentro do Império a quem ela teria que se apresentar primeiro. Toda desatada, a Anita pediu desculpas e se apresentou. Em sua mente, ela se perguntava como uma filha de Visconde poderia ter tanto poder de ocultismo. Mas o que a deixa mais espantada é o próprio ocultismo, pois as pessoas que praticam isso podem fazer lavagem cerebral, controlar o coração dos outros, e se você for pego com o feitiço, poderá atrair a pessoa que mais ama sem pensar duas vezes. Ela pode usar as pessoas como marionetes. A Legina disse que, depois de descobrir, ela fugiu do palácio na vida passada. A Legina queria saber se ela é da linhagem do Visconde Vedis, pois ela é uma ocultista com o apoio do Sylvaege. Para ela, é muito simples alterar a identidade. A Legina perguntou se ela estava sendo cuidada pelo Sylvaege, e ela afirmou. Ela suspeitou que ouviu algum tipo de troca de favores. O Sylvaege disse que o Visconde Vedis salvou a vida do pai dele. Do nada, a Anita se escondeu atrás do Sylvaege, e a olhou de uma forma estranha. A Legina se perguntava como ela não percebeu isso na vida passada, e a questionou se ela acha que irá fazer algo estranho com ela. O Sylvaege disse que a Anita ainda não está acostumada com etiqueta. A Legina disse que soube que ela frequentou por muito tempo o ducado e perguntou se ela não está acostumada à etiqueta da nobreza. O Sylvaege disse que teve uma doença que se espalhou onde ela estava, por isso passou muito tempo se recuperando. A Legina disse que do modo como ela está falando com eles, as pessoas vão achar que ela está os maltratando. O Sylvaege perguntou de forma retórica quem ousaria ter tais pensamentos. A Legina voltou a fazer a mesma pergunta, mas com um tom pesado. Quem ousaria ter tais pensamentos? Em seus pensamentos, a Legina dizia que no momento final dela antes de regressar, ele deve tê-la menosprezado. O Aron segurou a mão dela e disse que eles devem liberar o salão para outras pessoas poderem dançar. Ela já estava mais relaxada e concordou com o Aron. Ele se propôs a acompanhá-la. Ela disse para os dois aproveitarem o tempo restante e se foi. As pessoas presentes falavam mal da Legina por ter deixado o seu noivo. Em sua mente, ela dizia que os barulhos irão ficar mais altos quando anunciar a ruptura do noivado. Ela disse para o Aron que ele vai sofrer várias críticas. Ele disse que pode ser impossível agir como o costume e disse que já sabia. Ela ficou grata e pediu desculpas. Os olhares só aumentavam, mas quando o Aron olhou para trás, os olhares desviaram. Ela estava super aflita para cancelar o noivado e se perguntava o porquê desses olhares desagradáveis. O Aron disse em sua mente que estava preocupado e disse para ela que ela é forte, o que a deixou feliz. Bem, parece que esse é o primeiro elogio que ela recebe desde o início do Manha. O Aron disse para ela ignorar todo mundo. Ela queria controlar ao máximo os sentimentos dela, pois tinha em mente que isso é um contrato. Ela agradeceu por Aron tê-la acompanhado. Nesse momento, alguém chamou pela Alteza. A Legina perguntou o que aconteceu. Era o príncipe imperial. Ela se despediu do Aron. O Teor estava irritado, pois queria beber. Ele estava ainda mais irritado porque o servo estava ó respondendo. A Legina o chamou o Teor. Ele, todo irritado, olhou para trás e perguntou quem ousava. Uma reação de espanto e susto surgiu nele. Ela disse que era o aniversário dele e que é bom se comportar direito. Ela falava isso com um bastão em sua mão. Ela ainda respondeu à pergunta, dizendo que a irmã mais velha dele ousa. O Teor tentou se justificar. A irmã disse que ele ainda não teve a cerimônia de maioridade, portanto, não pode beber. O Teor pediu que ela parasse, pois todo mundo está de olho neles. Ela disse que foi ele quem começou com o escândalo. Ele perguntou se ela vai dar uma surra nele. Ela perguntou o que ele acha. O moleque meteu o pé.
Não há nada melhor do que ser envergonhado no meio da multidão. Ela olhou para trás e notou que todo mundo estava assustado. Ela pediu desculpas pelo que viram. Na realidade, ela está nem aí. Os outros diziam não terem visto na dica de nada. Ela notou que estava na hora. Ela começou a procurar os garçons, atrás de um movimento suspeito. Ela notou que o Aaron estava bem longe e não tinha tempo para ir chamá-lo. A Legina notou que a Anita estava sozinha, e se perguntava onde estava o Herman. Do nada, a Anita soltou um sorriso, ficou arrepiada pois se lembrou do último sorriso da vida passada dela. Finalmente, o garçom apareceu, a Legina se posicionou à frente. O garçom demonstrou um olhar tenebroso. Legina sabia que ele via ela como um obstáculo, mas ela ainda tinha sua experiência de batalha da vida passada. Ela quebrou uma parte de madeira da decoração da cadeira. O garçom ficou preocupado. Todos ficaram com medo do que ela fez, até o imperador. Ela ainda estava na pose de ação, o garçom estava espumando. Ela sabia como deixar isso mais interessante e anunciou a ruptura do noivado. Até o imperador ficou sem reação. Momentos depois, ela e o imperador estavam na sala do imperador. Ela se perguntava o que foi mais chocante, se foi o anúncio ou o assassinato. De qualquer forma, a capital vai ficar agitada. Mesmo que ele tenha sido salvo e não tenha entrado em contato com o veneno, ela tem que lhe dar mais chá medicinal. Ela queria ir dormir e esperava que o seu pai não desse uma bronca pesada. Ele perguntou qual foi o motivo dela ter feito o que fez. Ela perguntou se ele estava falando do noivado. Ele disse não ser sobre isso. Ela achava que ele estava pensando que a tentativa de assassinato foi obra dela. Ela disse não saber o que ele quer, mas vai pedir desculpas. Ele perguntou por que ela decidiu bloquear o ataque do assassino. Ela ficou espantada, pois o pai estava irritado por ela ter bloqueado o ataque do assassino. Ela perguntou o que tem de errado nisso e disse que ele estava em perigo de ser apunhalado, perguntando se ela devia ignorar. Ele disse que nenhum pai coloca os filhos em perigo. Ela entendeu e perguntou se ele estava preocupado com ela. Ele perguntou que pai não fica preocupado com a filha. Ela ficou constrangida, pois achava que o pai dela estava nem aí para ela, pois na vida passada era assim. Ela disse que esse caso é diferente. O imperador perguntou o porquê. Ela disse que a majestade não tem filha. Essa doeu até em mim. Ela disse que sempre se esforçou para ser notada por ele, mas ele nunca chegou a ver a filha como filha dele. Com um tom sério, ele disse que ela é filha dele. Ele afirmou que pode ser tarde demais para dizer isso. Ele não achava que ela ia mudar tanto. Em pouco tempo, o imperador acreditava que existe uma forma de a recuperar. Ela disse estar cansada e pediu para se retirar. No corredor, ele viu Aaron e perguntou qual foi o motivo dela ter feito o que fez. Ela disse que, se não tivesse feito, o imperador teria ido de caixa. Ele disse que ela deveria estar ao lado dele. Ela mentiu, dizendo que não sabia que aquilo poderia acontecer. Ele segurou na mão dela e pediu que não deixasse o lado dele novamente. Ela disse que vai se grudar dele no futuro. Ele decidiu acompanhar a Legina. Ela teve uma ideia e disse que ele podia mentir para todo mundo, dizendo que ela se machucou quando derrubou o assassino e que está ao lado dele apenas para estar protegida. Ele pediu para ela não ir longe demais. Ela sentia que, em algum momento, as coisas iriam ficar cansativas. Anita ficou espantada por tudo ter dado errado e disse que Legina mudou muito. O Herman disse que ia investigar. A Anita segurou nele e perguntou se ele só precisa de tempo. O Herman parecia que estava sendo hipnotizado. A Anita disse que ele é estranho, pois ela se esforça muito para o hipnotizar. Em outro lugar, estavam o Johan e o Jace, pareciam estar numa disputa. Parecia que eles iam lutar. Do nada, o Johan mandou o Jace desistir e o chamou de Lady. Ele ficou chateado, pois é por culpa dele que todo mundo o chama de Lady. Mas o Johan disse que foi ele quem deu essa impressão. A Lady disse saber disso e que ele já está arrependido, pedindo que ele saísse do caminho. O Theor disse para ele chegar rápido, pois estava apanhando novamente. A Lady disse para o Johan sair de frente dele. O Johan disse para ele relaxar, pois a Legina não vai matar o irmão dela, e, por mais que ele interfira, as coisas vão piorar. Debochando, disse que o bastão dela dói mais que os chutes do Theor. A Lady percebeu que a Legina não vai matar o seu irmão. Uma hora depois, lá estavam a Legina e o Theor. O Aaron disse para o Theor que ficar deitado no chão por muito tempo faz mal à saúde. O Theor estava chateado, pois ele demorou. O Aaron foi saudar a Legina, e o Theor foi chutar o Lady. Ela perguntou ao Aaron se o Malgrave terminou o relatório. O Malgrave é o tio do Aaron. O Aaron disse que ele já terminou e pediu por mais reforço na fronteira, pois não planeja voltar imediatamente.
Ela perguntou o porquê, e o Aron disse que não foram dados muitos detalhes. Ela disse ter entendido. Ela não sabe o motivo, mas queria ter pensamentos positivos. Estava aliviada, pois não vai ter que dar más notícias para o imperador. Dizia que não pode gastar muito tempo com o imperador, pois o objetivo dela é lidar com traidores e deixar a capital assim que o Teor se tornar o imperador, vivendo em um lugar longe da política. Uma serva chegou, e a Legina notou as bordas das mangas da serva. Ela perguntou o que aconteceu para a serva do imperador estar aqui. A serva disse que o imperador quer falar com eles e com o Aron na sala dele. Em direção à sala do imperador, o Teor perguntava qual é o motivo de serem chamados. A serva disse que só a mandaram ir os chamar. O Teor ficou chateado e disse que se ele soubesse a resposta, nunca ia perguntar. A Legina disse para o Teor que ele está sendo barulhento. Ele disse que estava chateado porque não sabe qual é o motivo deles irem para a sala do imperador. A Legina perguntou se o imperador deve se explicar toda vez que chama alguém. O Teor percebeu que estava errado. Ela pensou em sua mente que quando o imperador chama você, é obrigado a comparecer, e você deve ser guiado por um criado. Ela acha essas leis absurdas e que vai mudá-las ou retificá-las quando tiver oportunidade. Ela notou que Aron estava atrás dela, após ela regressar. Ela sempre se sentia como se estivesse sendo observada, como se uma pessoa estivesse a apunhalando pelas costas. Esse sentimento está cada vez mais fraco, mas ela se sente desconfortável com todo mundo, até os que a rodeiam frequentemente. Eles chegaram na sala real e saudaram o imperador. O imperador olhou para os servos que estavam atrás deles e reclamou das aulas serem longas. Eles reclamaram, pois foi ele que determinou o tempo da aula. O servo avisou que os outros convidados chegaram. A Legina fez careta de desgosto quando viu os tais convidados entrando. Hermann Silvage se apresentou e os cumprimentou. Toda vez que alguém chega, se apresenta, sendo que todo mundo já o conhece, é muito estranho isso. Também a Anita chegou, e a Legina se perguntava o motivo de eles estarem aqui. O imperador disse que irá responder às dúvidas deles. Com um tom debochado, a Legina disse que está curiosa. O imperador disse que todo mundo já sabe o que aconteceu na noite anterior. A Legina disse não entender o motivo de eles estarem aqui. O imperador disse que quando um membro da família imperial é ameaçado, o número de guardas aumenta, de acordo com a lei, e Legina ficou indignada. Nesse caso, a proteção do império cai sobre os ducados. Nesse caso, o Aron e o Hermann. Ela disse em sua mente que entre os ducados, um deles é o culpado, e ela está estressada, pois vai receber proteção de um traidor. Na reunião, surgiu um escândalo. O imperador queria reconciliar o Hermann com a Legina e viu que não tinha opção a não ser obrigando-os a se casar, o que deixou ela espantada. E foi decidido dessa forma: o Aron vai proteger o Teor. O Hermann vai proteger a Legina, isso vai ficar assim até o assassino ser descoberto, e as aulas de esgrima vão ter que parar. Eles disseram que vão obedecer. A Legina se pergunta o porquê da Anita estar aqui. O Hermann disse que a Anita sabe fazer uma poção da verdade. O imperador ordenou que ela criasse uma poção. A Legina ficou indignada. O imperador se sentia como um ser frio e calculista. A Legina estava brava, pois ele a deixou com um traidor, e se perguntava o porquê dele confiar tanto neles ao ponto de dar suporte. Ela achava que a Anita ia fazer um veneno, em vez do soro da verdade. A Anita foi acompanhada por um servo. Legina queria expor o assassino que fez a tentativa. Em sua mente, disse que o responsável está cuidando dele. Ela estava feliz porque o irmão dela estava seguro com o Aron. Ela pediu ao Hermann que a deixasse conversar com o Aron, ele disse que não pode. Ela disse que o imperador não falou sobre ele interferir na vida pessoal dela e disse para ele se afastar. Ele ficou sem reação. Ela foi falar no ouvido do Aron e pediu que ele não deixasse o Hermann nem a Anita se aproximarem do Teor. Ele disse ter entendido. Ela olhou para o seu irmão, e em sua mente, afirmou que, apesar de chamá-lo de lixo, sempre o amou. Disse para ele se cuidar. O Teor e o Aron se foram, e ela ficou dizendo que sempre irá cuidar dele desta vez. Nesse momento, chegou o Hermann. Ela disse que ele não precisa ficar atrás dela, mas ele disse que é necessário. Ela mencionou que queria ir até a prisão no subsolo, pensando em sua mente que ele está tranquilo demais para alguém que foi largado no meio da multidão. Ela disse que o imperador e o duque Silvage não fizeram um pacto oficial. Perguntou se o duque, o pai dele, comentou algo sobre o cancelamento do noivado.
O Herman perguntou se ele deveria falar algo sobre, e a Legina não entendeu a resposta dele. Herman Sylvage disse que o noivado deles é uma promessa que o imperador fez à família Sylvage e será difícil de quebrar. Ela mencionou que ele tem uma amiga mais bonita que ela. Ele disse que ela é uma criança e sempre a viu como a irmã mais nova. Ela disse que não disse o nome da pessoa a quem ela se referia, e disse que os boatos não são bobagens. Ela afirmou que ele deve saber que ela quer romper o noivado. Ele disse que vai apoiá-la. Ela queria fazer o assassino falar antes da poção ser feita. Do outro lado, um servo se apresentava a Anita. O nome dele é Percy Dirancha. Ela disse que achou que ele só iria acompanhá-la e depois ir embora. Ele afirmou que foi ordenado a ajudá-la e mencionou que é difícil encontrar as coisas. Ela perguntou se podia pedir ajuda, e ele disse que ajudaria. Ela mostrou algo e disse que queria um tipo de erva medicinal. Tocou na testa dele e perguntou se esse lugar tem raízes de Vimaldi. O servo já estava hipnotizado e disse que para chegarem até as flores, deverão ter a permissão do Sanderian. Ela disse que precisa disso e pediu que ele fosse. Sem escolha, ele foi. Ela comentou que escolher o Herman foi a melhor ideia que teve, pois entrou no palácio facilmente. Entendi algo que deveria ter entendido faz tempo. O Herman não está agindo por conta própria. Ela sentiu uma dor no peito e disse que tinha que aguentar mais um pouco. Uma serva perguntou se ela estava bem. Ela disse estar bem e agradeceu por ela se preocupar. Ela disse em sua mente que pode não haver uma chance melhor que essa. Ela se apresentou e perguntou o nome dela. Enquanto isso, ela preparava a magia. Do outro lado, está a Legina torturando o assassino. Ela perguntou a outro servo se já o torturou. O cavaleiro disse que ainda não. O Herman perguntou se ela já usou a madeira de Darkon para torturá-la, mas ela já havia usado. Bom, manos, eu acho que a pessoa encarregada de assassinar o imperador também foi hipnotizada. Ela já havia entendido isso. A pessoa sendo controlada não percebe. Ela já sabia que essa pessoa já foi jogada fora e queria saber como quebrar o feitiço. Ela se aproximou da assassina com seu bastão e perguntou o que ela acha do primeiro imperador do Império Elias, Bernhard G. Alperi. A garçom reagiu de uma forma estranha. Um cavaleiro perguntou o que ela fez. A Legina disse que não fez nada. Em sua mente, ela dizia ter descoberto algo por acidente. As pessoas que já foram hipnotizadas reagem da mesma forma quando ouvem o nome do primeiro imperador. Ela se perguntava o porquê. De acordo com a investigação dela, ambas as linhagens não tinham conexão com o primeiro imperador, tanto do Herman quanto da bruxinha. Um dos cavaleiros notou que ela estava perdida em seus pensamentos e disse que em breve terão informações. Ela estava chateada por não ter encontrado nada e disse em sua mente que o Herman está muito estranho para alguém que vai ser desmascarado. Também disse odiar os olhos embaciados dele, pois a cor dos olhos é resultado do hipnotismo, não pode ser vista à distância. Ela tinha conhecimento de que os olhos dele não eram assim e se perguntava se ele também foi uma vítima. Ela achava que o Herman era o cabeça da operação e que a bruxa recebia ordens. Ela se pergunta por que nunca chegou a pensar nisso. A pergunta que fez para o garçom fez para o Herman, o que ele acha do primeiro imperador Bernhard G. Alperi. Ele ficou em choque, e ele falou de forma calma, dizendo que ele era uma pessoa esplêndida. Ela pediu que ele continuasse a falar sobre o primeiro imperador. Ele disse que ninguém sabe a grandiosidade do primeiro imperador. Ela se perguntava se ainda podia seguir o mesmo fio de pensamento. Ela disse ser inútil continuar forçando nisso. As correntes foram quebradas. O garçom começou a agir feito louco. O Johann disse para a Legina tomar cuidado. Ela esquivou do ataque do garçom e desferiu uma bordoada com o bastão da justiça. O garçom foi com a outra mão. Do nada, ketchup. O Herman estava na frente dela. O Johann perguntou se ela estava bem. Se retirando, ela perguntou o que aconteceu. O Johann disse que o Herman cortou a assassina e que ela ainda não morreu. Mas está perdendo muito sangue. A Legina disse que, se for assim, a assassina tem pouco tempo de vida se não for cuidada. A Selma chegou. A Legina se perguntava como ela quebrou as correntes e se pergunta se o feitiço tem esse efeito. Momentos depois, ela estava em seu quarto. Alma chegou dizendo que a Anita quer falar com ela. A Selma não queria deixá-la entrar. A Legina estranhou o fato de ela ter vindo depois do que aconteceu com a assassina, e se perguntava o que ela está tramando. Ela disse que não pode dispensar alguém que se esforçou para conversar com ela e que ela pode entrar. Legina queria analisar cada detalhe. A Legina perguntou qual foi o motivo que a levou até ali. Ela disse saber o que aconteceu, trouxe ervas para acalmá-la. A Legina agradeceu e perguntou se era só isso. A Anita informou que a assassina faleceu.
A Anita disse que o motivo da morte foi a perda de sangue, começou a se fazer de inocente e disse que o motivo dela estar ali era criar o soro da verdade. A Legina disse que o soro é inútil, pois a assassina já foi de caixa, e perguntou se ela veio aqui para se despedir. Ela disse que houve um mal-entendido entre elas e quer explicar, mencionando que se for possível, ela quer se tornar uma amiga dela. Legina queria saber qual é esse mal-entendido, e ela explicou que não há nada entre ela e o Herman, que ele a vê apenas como irmã mais nova, e que as pessoas confundem as coisas. Ela disse que acredita que eles se veem como irmãos. A Anita perguntou sobre o casamento, e a Legina disse que ainda quer cancelar. A Anita perguntou qual é o motivo. A Legina disse que está na hora de entrar em ação. A Legina disse que vai contar que está apaixonada. A Anita ficou feliz. Legina disse que é a primeira vez que ela se sente assim desde que nasceu. Só de pensar no nome dele, ela fica sem ar. A Legina disse que o rosto dele é lindo. Nesse momento, ela se tocou que nem tudo que está falando é mentira, pois se lembrou do Aaron. Ela perguntou a Anita se ela já sentiu algo do gênero, e disse sentir pena dela por nunca ter experimentado um verdadeiro amor. A Anita ficou em choque quando a Legina disse que está torcendo para ela experimentar esse tipo de amor. Já fora dos aposentos da Legina ela estava estressada, pois a Lígia é a segunda pessoa dessa linhagem que já disse isso sobre amor na frente dela. Ela chegou à conclusão de que realmente a maçã não cai longe da árvore e dizia que o amor é uma desculpa dos cegos.